Jesus, nossa razão de viver. Rádio Web JB. Toninho Silva. E hoje, no episódio de número 39, o tema é a base da unidade do corpo. Tem muita gente falando coisa errada. A base você vai aprender hoje. Está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Compartilhe o link da Rádio Web JV com seus amigos. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você, Dr. Robert Coe. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Estar numa igreja significa ser cristão? Não. Nem todos que frequentam ou são membros de uma igreja são cristãos. Mas todo cristão deve estar numa igreja? Sim. O cristianismo é relacionamento. Ser cristão é viver no corpo de Cristo, onde ele tem comunhão. Vive o amor fraternal e é alimentado por Cristo, que é a cabeça. Através do corpo, não existe cristianismo real sem a comunhão com aqueles que formam o corpo de Cristo. Amar Cristo, mas desligado do corpo, é decapitação. A mensagem principal do livro de Efésios é a igreja. É um dos pontos centrais da igreja. É a unidade. Por isso, Efésios 4 começa falando da humildade e mansidão. Devemos fazer todo o possível para mantermos unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E sem humildade e mansidão, não é possível manter a unidade. Hoje vamos ver qual é a base dessa unidade. Vamos ler Efésios 4, 4 a 6. Porque há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Estes são bases da nossa unidade. Para maior clareza, vamos listá-los. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Vamos pensar brevemente cada um deles. Um só corpo. Estar na igreja não significa estar no corpo. Muitos frequentam a igreja como uma atividade social para assistir uma boa palestra, um lugar agradável para encontrar com amigos. Pode até orar e louvar no culto, mas estar no corpo é uma questão de vida. A pessoa só pode estar no corpo se estiver ligado à cabeça. Se você e eu estamos ligados com Jesus Cristo, então somos do mesmo corpo. Mão e pé não precisam se sentir apaixonados um pelo outro, porque são muito diferentes, mas são membros do mesmo corpo. Têm a mesma vida e o mesmo vínculo de dependência um com o outro. Um só Espírito. É evidente que está falando do Espírito Santo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se alguém não tem Espírito de Cristo, a ele não pertence. Romanos 8, 9 e 14. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. É o
principal elo que nos une, que traz comunhão, sendo a ponte para entendermos uns aos outros. Faz-nos orar, louvar, alegar junto no Espírito. Uma só esperança. Qual é essa esperança? Para muitos, a esperança é ter uma vida melhor, mais sucesso, conforto e saúde. Não há nada de errado nisso, mas são todos terrenos e temporários. Pode esvanecer de uma hora para outra. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas a que não podemos ver durarão para sempre. 2 Coríntios 4:18. A nossa alegria tem que estar em alguma coisa mais permanente. Tito 2:13 diz: aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um só Senhor. Estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o dono da nossa vida. Porque Ele é o Senhor, o dono da nossa vida, porque cremos que Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios 5:14-15. Pois vocês foram comprados por alto preço, portanto, honre a Deus com seu corpo. Esse propósito de honrar o Senhor é que nos une. Uma só fé. A fé que aqui fala não é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, mas é a crença, a fé, o Evangelho, a mensagem da salvação. Judas 1:3 diz: eu quero escrever a respeito da fé que uma vez por todas foi confiado ao povo santo. A nossa unidade está baseada na palavra de Deus. Podemos ter entendimentos diferentes em alguns detalhes, mas a mensagem de Jesus Cristo é a mesma. Ela é a essência da nossa unidade. Um só batismo. Existem muitos batismos na Bíblia. Batismo de João, batismo de Jesus, batismo de Espírito Santo. Como podemos afirmar que tem um só batismo? O batismo, no sentido original, era de imersão. Batismo em nome de Cristo é estar imerso em Cristo. Pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. É claro, não é através do ritual do batismo, mas é uma expressão do que aconteceu internamente, ter morrido e ressuscitado com Cristo. Essa é também uma das bases da unidade. Por último, um só Deus e Pai. Existem muitos ídolos visíveis e invisíveis que tomam lugar de Deus. São adorados pelos homens. Mas existe somente um só Deus, que é o Criador e chamado de Pai pelo Senhor Jesus Cristo. E também o nosso Pai. Por ter nos adotado como seus filhos, temos todos nós o mesmo Deus e Pai. E também é a base da nossa unidade. Nenhum de nós pode criar unidade. Ela foi concedida por Deus através da sua adoção. Nos deu a base da unidade. Cabe a nós preservar essa unidade para a sua glória. E eu estou nele e tu estás em mim.
que eles experimentem unidade perfeita, para que todos saibam tu me enviaste e que os amaste tanto quanto me amas. João 17, 23. A palavra do nosso Senhor Jesus. Que as suas palavras se cumpram na nossa vida. Amém.